Recording is on. Bem, boa tarde a todos. A gente vai dar continuidade aqui à disciplina Análise Transdisciplinar da Conjuntura Socioambiental Brasileira à luz da obra Não Verás País Nenhum, oferecida junto aos programas de pós-graduação em Meio Ambiente e programa de pós-graduação em Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem o prazer enorme de receber o autor da obra, né? Celebradíssimo, premiadíssimo, o Inácio de Loyola Brandão, que vai nos brindar aqui com um debate, uma apresentação, né, sobre a obra. A gente também vai contar com a ajuda da professora Cecília Salles, de Almeida Salles, que é da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC de São Paulo, também que já passeou, virou e revirou o processo relacionado a Não Verás País Nenhum. E é isso, eu vou começar, então, agradecendo enormemente a presença do Inácio, a disponibilidade, desde o primeiro contato, se dispôs aí a nos brindar, né? Porque é uma honra, né? A gente não está simplesmente discutindo a questão da conjuntura do Brasil, mas a gente está podendo contar com a perspectiva de quem abriu essa cortina aí para a gente. Então, na verdade, o objetivo da disciplina, como eu já falei na primeira aula do curso, é uma disciplina voltada para o meio ambiente, ela não tem objetivo, não tem a pretensão alguma de analisar a obra, mas, mesmo assim, a gente convidou o Inácio, convidou a Cecília, que é da parte também de literatura, mas é utilizar exatamente a obra para a gente discutir, mais do que discutir, refletir criticamente sobre a conjuntura que a gente vive, eu não diria nem no presente, nem no momento atual, mas ao longo aí das últimas décadas. E a gente poderia colocar como marco o próprio lançamento de Não Verás País Nenhum. Então, Inácio, eu queria te passar a palavra, te agradecer de novo, e já lançar aqui um desafio, né, de que depois a gente pode voltar para ficar à vontade, né? Como você vê, na verdade, a obra que foi criada lá, a gente tem 40 anos, né? E que se encontra totalmente atual, né? Eu não sei se, infelizmente, ou não, né? Alguns dizem que é uma obra profética, mas como você mesmo já disse em outras ocasiões, não tem nada de profético, talvez, né? Enfim, eu queria te passar a palavra para você apresentar para a gente aí a perspectiva sua, né? A gente tem uma outra perspectiva do lado de cá do livro, né? E obrigado novamente. Bom, quem analisa, quem teoriza são vocês. Eu não sou nenhum nem outro, não sou ensaísta, não sou crítico, não sou nada. Eu sou apenas um narrador. Nada mais do que isso. E não era nem ambientalista, e não sei se eu sou um ambientalista. Claro que eu comungo de todas as defesas do meio ambiente hoje, por todos os modos possíveis. Mas se eu dizer assim, não sei como que eu escrevi esse livro. Não sei por que eu escrevi esse livro, mas eu escrevi esse livro. Quando eu terminei o Não Verás, eu tinha uma certeza absoluta, tanto eu quanto o editor. O editor foi da editora Codecri e o Pasquim. A gente falou assim, não vai vender 2 exemplares, porque é muito catastrófico, é muito pesado, ele não vai para lugar nenhum, ele não dá esperança. E como eu não vim ao mundo para dar esperança também, eu só vim para retratar. Eu nunca me esqueço as aulas da minha professora Lourdes Prado e da minha professora Ruth Cardoso, desculpa. É que eu fiz a biografia da Ruth Cardoso. Ela foi minha amiga e ela é de Araraquara, assim como eu. Da Ruth Segnini. Eu vou falar, depois vocês fazem. A Lourdes, uma vez, e isso depois da Ruth, nos dava no primário, fundamental,
nos davam redações uma vez por semana. Tínhamos de fazer redação. Era obrigado a fazer redação. Fazia parte da nota. E uma vez ela veio e nos deu umas cadernetinhas pretas. Era muito comum uma cadernetinha preta, que era muito barata. Essa não é uma igual, mas é algo assim. Uma para cada aluno. Eram 30 alunos na classe. Era uma cadernetinha que existiu por anos e anos, a capa era envernizada. Pequenininha. E disseram assim, vocês vão, depois da aula, vocês indo para a rua, leva no bolso. E tudo que vocês acharem de curioso, de estranho, de maluco, de divertido, de gostoso, de triste, de dramático, de diferente, vocês anotem nessa cadernetinha. Por quê? Uma vez por mês eu vou dar uma redação sobre o nosso bairro. Então eu quero que vocês olhem o bairro, olhem para as pessoas, os tipos das pessoas, conversem com elas, perguntem. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Mas saímos para a nossa cadernetinha. Até hoje eu sigo, aqui em cima da mesa eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu ainda uso cadernetinha, se bem que também, às vezes, eu uso o celular. Os jovens de hoje, essa geração hoje, tem o celular. É só gravar e pronto. Não entendemos, e aí eles foram explicando, fomos tentando, e aí cada um começou a encontrar, mais ou menos, o seu olhar sobre o bairro. Elas diziam o seguinte: inspiração não existe. Não vem com essa história. Porque um pai lá falou, isso é inspiração. Não vem com essa história. Inspiração, cada um de nós faz a sua, monta a sua, constrói a sua. Constrói a sua, olhando para a vida e olhando para o mundo. Até hoje eu olho para a vida e eu olho para o mundo. Tudo que eu faço é reproduzir o meu olhar. Anos mais tarde, já trabalhando no jornal Última Hora aqui em São Paulo, eu tinha 22 anos. A Última Hora é um jornal que não existe mais, era um jornal de esquerda. Nasceu para apoiar Jango Goulart. Por isso é que depois da ditadura ele não conseguiu mais sobreviver, acabou vendido para fora e desapareceu. Mas nesse jornal, que era uma rede brasileira, tinha Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, São Paulo, Ribeirão Preto, etc. Não, Belo Horizonte, etc. E nesse jornal eu escrevia Nelson Rodrigues, uma crônica todos os dias. Chamava Vida Como Ela É. Além de escrever as peças geniais que ele escrevia essa crônica, era um ponto, todos os dias, com um final impressionante. Eu entrei, jovem, tímido, olhei, o Nelson Rodrigues estava na redação em São Paulo. Tinha vindo para a estreia de uma peça, e era 2 da tarde, ninguém, a redação vazia, ele escrevendo, e eu fiquei olhando. Eu admirava demais. Ele foi um gênio. Foi muito discutido no final, porque com o problema da prisão do filho dele, ele aparentemente apoiou a ditadura para ver se liberava o filho e tal, mas ele era um cara muito sincero, muito direito. E aí, uma hora ele virou e falou: o que está olhando, garoto? Eu falei: não, estou olhando para o senhor, eu sou repórter aqui nesse jornal. Estou admirado como é que o senhor consegue escrever uma crônica por dia de 5.000 caracteres, para dizer hoje. Na época seria 4 laudas, 70 linhas e tantos espaços. E todos os dias escrever uma e sempre com um bom começo, um bom final. Isso é quase impossível. Quem escreve sabe a dificuldade. Ele falou: olha, menino, olha pela janela. Olha e escreve. O que eu tenho feito é olhar e escrever. Foi a relação fundamental, a minha lição fundamental. Olhar, perguntar, ser curioso, ser bisbilhoteiro,
ser chato, incomodar os outros, incomodar quem for. O que interessa é o texto que você está escrevendo. Não verás não passou de um olhar para fora. Passou de um olhar para fora em torno de mim. E não verás, no fundo, não começou quando eu já estava em São Paulo, já nos anos 70, comecei a escrever em meados dos anos 70. Ele começou na minha infância. O meu avô, José Maria, que era um marceneiro, que fazia móveis e não tinha naquela época Casas Bahia, não tinha Magazine Luiza, não tinha nada disso. Quem você queria móveis, você ia numa serraria, ia numa marcenaria e encomendava o seu móvel. E meu avô, primeiro na cidade de Matão, depois na cidade de Araraquara, então pegou, veio, que é onde eu nasci, ele fazia, eu diria, móveis personalizados. Chegava um casal jovem, vai se casar. Brandão, a gente vai casar, queremos os móveis da casa. Aí ele sentava e fazia uma longa entrevista, ele conversava com os dois para saber como era. Se os dois estivessem em casa, ele ia até a casa deles para saber como era o lugar, aonde aqueles móveis iriam. Era um homem de um tempo e uma paciência. Tempo e paciência. E fazia móveis para aquele casal. Ou mais engraçados, ou mais bonitos, ou diferentes, mas sempre tinha toques que eram conhecidos. E eu admirava esse avô, eu vivia na oficina dele. E, às vezes, em Araraquara, criança, eu o acompanhava até um mato para ele ia derrubar uma árvore. Não eram grandes árvores, eram árvores pequenas, vocês eram, não tinha nada de leis, você era autorizado a derrubar a árvore que você precisava, porque era o teu sustento. As leis ambientais eram muito coisa. Ele era marceneiro, assim como todos os marceneiros podiam, e não tinha serrarias grandes para vender madeira para ele. Eu ia e meu avô, na hora de derrubar qualquer árvore que fosse, ele tinha um cuidado de examinar em torno dele se aquela árvore não ia cair em cima do outro, se ia estragar o busto, se ia estragar plantas, se ia estragar tudo. Tinha uma paixão por aquilo. Uma plantinha que fosse, ele fazia assim, tem que respeitar ela. É uma menina, está crescendo. Aprendi com meu avô essa coisa assim. E o contato com a natureza, de ter respeito por ela. E intuitivamente, eu nem sabia que isso era respeito. Eu achei que era mania do meu avô. E com ele aprendi algo fundamental que até hoje eu uso. Se eu conseguisse virar meu computador para lá, eu tenho 3 árvorezinhas num terraço aqui no Porto. Tem um bacupari, que é uma árvore amazônica, um grande arbusto, tem uma laranjeira, tem uma pitangueira e tem uma jabuticabeira. Meu avô me ensinou o seguinte: no fim do dia, quando acabava o trabalho, ele muito cansado, ou, como ele dizia, hoje eu estou muito chateado, eu estou muito triste, eu não estou bem, ele abraçava uma árvore. E eu ficava olhando aquilo e falava, o que é isso? Que loucura, o que é isso? Abraça a árvore, porque ela te dá energia, ela te renova por dentro. Provavelmente tenho dito com outras palavras, mas era isso que ele dizia. Ele ficava assim, às vezes, meia hora abraçado, e eu via que ele saía outro homem. Era um homem diferente. E minha avó dizia assim, cada vez, quando aqui a gente briga, a gente faz qualquer coisa, não tem dinheiro para pagar e tal, então o avô está desesperado, ele corre aí na rua. Araraquara era profundamente arborizado e abraçava a árvore. Recentemente, numa antologia feita pela Josélia Aguiar, aqui na Biblioteca Municipal, houve ela montou uma antologia de autores, cada um para contar um momento da sua vida. E eu contei esse momento do meu avô, abraçar árvores, e um dia em que ele estava derrubando uma árvore, ele
errou no corte, ele estava vendo a árvore cair para cima dele. Eu tive certeza, eu tinha 10, 12 anos, que aquela árvore ia matar meu avô, porque era uma árvore robusta. E o que aconteceu? Quando a árvore estava assim, a centímetros da cabeça dele, ela foi segura por uns cipós que prendiam ainda, era parte dela. E o cipó segurou, antes de eu cair na cabeça dele, ele pulou e caiu. A própria natureza protegeu. E esse ponto é o... Então, essa minha relação com a natureza começou aí. Começou aí e continuou. Criança em Araraquara, nós todos íamos brincar num rio. Era um riacho. Não tinha brincadeira, nós todos éramos... Não era um pobre, meu pai era um ferroviário, mas a gente era remediado. E a gente ia muito brincar num riozinho que tinha, no meio da cidade. Um dia, a gente fazia uma barreira, fazia um laguinho, nadava o sol. E um dia apareceram os fiscais da prefeitura junto com alguns professores. E nos arrancaram daquele rio e nos proibiram, daquele dia em diante, de entrar sequer no rio. E a gente ficou muito raivoso, muito irritado, muito puto da vida. Pô, por que tem que vir o professor, inclusive nossa professora? Por que tem que tirar a gente do rio? Aí a professora, no dia seguinte, manhã, nós tiramos você do rio. Vocês não sabem, mas esse rio é chamado Córrego da Servidão. Por quê? Porque todos os esgotos da cidade caem nesse riozinho. E aí, então, vocês estão nadando na bosta, na merda, na doença, em tudo ali. Por isso, o que a gente tentou foi proteger vocês. E a prefeitura levou anos e anos e anos para canalizar aquele rio, porque não tinha outra forma de evitar isso, e também porque não tinha um sistema de esgoto. Os parentes. Era tempo de Jabela. Foi outra lição de meio ambiente que eu tive, da relação com a natureza e a nossa relação com ela. Bom, apenas prólogo. Aonde começou Não Verás País Nenhum? Eu tinha recém-separado da minha primeira mulher, a Bia, de quem eu sou amigo até hoje. Me deu 2 filhos, o Daniel e o André. E o Cato acabou de passar. E a Bia acabou sendo também muito amiga da minha atual mulher, da Márcia. E aí, eu fui viver num pequeno apartamento no 1413 da Rua Bela Sintra, aqui em São Paulo, próximo a Paulista. Apartamento, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Eu muito solitário. Trabalhava naquela época na Editora 3, fazia a revista Planeta. E na revista Planeta comecei a ter alguns contatos com ambientalismo. Não sei se vocês ouviram falar ou conhecem a revista Planeta. Explorava o realismo mágico. Nasceu com 2 franceses, Paul Elos e Vergier, e criaram com aquele livro Despertar dos Mágicos, que foi um sucesso nos anos 70, o chamado realismo mágico. Ou seja, tudo que é estranho no mundo estava dentro dessa revista. Já era uma revista que falava de ambiente e de problemas ambientais. Já falava da provável falta d'água no futuro. Essa revista, não é que eu que editava, um dia eu traduzia artigos do francês, o original era francês, a gente tinha direito. Um artigo assim que me deixou perplexo, que era assim: a água, o homem está preocupado com o petróleo, mas a água potável vai terminar antes do petróleo. E aí é que o mundo vai se ver. Em palpos de aranha, é uma expressão que eu também até hoje não sei o que é palpo de aranha, mas eu sei que é uma coisa muito complicada. Bom,
Aí, eu ali trabalhando, um dia eu li uma notícia de que tinha nevado no deserto do Saara. Nossa, o lugar mais quente do mundo, nevou. E a notícia não dava muitos detalhes, mas eu recortei. Como jornalista, eu sempre tive o costume de recortar notícia e guardar. Porque desde o meu primeiro livro, em 68, 65, depois 68, o meu romance, eu tinha a mania de cortar notícias que eu transformava ou em contos, notícias que eu lia, ou matérias que eu fazia que eu transformava em contos. Alguns publicados, outros não, mas era uma forma de treino. E aí, aquela notícia, depois eu cortei, procurei mais detalhes, não tinha, era apresentada apenas como uma curiosidade, como uma loucura do destino, sabe? A atmosfera. Já estava começando a ser tudo ligado. E guardei aquilo. E aí, uma outra vez, eu li uma notícia de que tainhas, em Santa Catarina, estavam nascendo cegas. Cientistas pegaram os peixes e começaram a avaliar e descobriram doenças causadas por mercúrio ou outros venenos causados pela poluição dos rios e lagos onde elas moravam. Guardei e continuei minha vidinha. Eu fui uma vez para uma rua de Perdizes, onde morava um grande amigo, e onde depois eu morei temporariamente por uns meses. E descobri lá no comentário era que um grande bipê amarelo no centro da quadra tinha morrido. Era uma árvore que devia ter 80, 100 anos, grossíssima, altíssima, e que era um símbolo para todo mundo no bairro. Aí, o que todo mundo, o que houve, o que não houve, o que houve, o que não houve. A árvore foi secando, 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 secando e morreu. E todo mundo comentava quando ela floria, que era assim, aquela copa dourada, ou quando as flores caíam no chão, aquele chão que era um tapete, para usar um clichê. Certa manhã, conversando na padaria, eu sempre levanto muito cedo, vou direto à padaria, tomava meu café. Até hoje eu tomo café na padaria da esquina, apesar de ter casa, café da manhã aqui, mas eu gosto da padaria porque eu ouço gente conversando. O padeiro estava contando que uma mulher, no meio da quadra, passava, quando ele chegava às 4h30, ela estava regando o pé do ipê. E aquilo deixou a gente meio cabreiro. A gente ficou pensando, reunimos um grupo para examinar o que fazia. E eu lembrei da professora Nanusa Menezes, que era professora de botânica na USP, e que foi conhecida, inclusive, como ambientalista. Ela e o Aziz Absaber, que foi sim, um grande ambientalista em São Paulo. Liguei, ela me conhecia, contei a coisa, ela falou, curioso, mandou 2 técnicos. E fizeram, sei lá, uma biópsia da árvore, vamos dizer, e concluíram que ela tinha sido envenenada. Comentando isso na padaria, fizemos uma comissão de homens e mulheres, umas 10 pessoas, fomos até a casa da mulher, batemos, ela apareceu. Uma mulher de classe média, devia ter uns 60 anos, bonita. Contamos a história e falamos, por acaso, a senhora envenenou essa árvore? Ela falou, claro. A gente se assustou, claro. Mas por quê? E a resposta ficou na minha cabeça até agora. Porque essa maldita árvore sempre sujou a minha calçada com essas flores desgraçadas. Nesse momento, não só eu, como aquelas pessoas todas indiferentes, sentiram que tinha algo esquisito no mundo,
e nessa mulher. E com outras pessoas que a gente conversou na quadra, no mesmo bairro, eu dizia, não, árvore só serve para sujar, isso é uma porcaria. Não sei porque que na prefeitura não derrubou tudo. Tinha muita gente assim, como ainda tem. Mas ainda tem um presidente assim. Portanto, aí, pensando, aí me veio à cabeça a chuva, a nevasca no deserto do Saara. E aí me veio à cabeça as tainhas douradas. E aí vieram à cabeça várias notícias que eu tinha tirado sobre doenças esquisitas que tinham acontecido com pessoas causadas pelo sol. Isso foi misturando aqui, que eu vou deixando misturar. Certa manhã, aí eu trabalhava nesse momento no Editor Abril, estava na revista Realidade. A revista Realidade foi a maior revista de reportagem desse país. Eu comparo a revista hoje com a Piauí. A Piauí tem a grandeza e o jornalismo e o ensaio jornalístico que tinha naquela época a Realidade, anos 70. Eu adoro a Piauí. E aí estava porque a censura matou a realidade. Era ditadura, 70, meados de 70, ditadura. Em cima, cada reportagem era proibida, às vezes a revista inteira era proibida. E a gente que estava lá, a gente estava desanimado. E um dia eu, sem nada que fazer, cheguei na redação, li todos os jornais e, sentado, profundamente entediado, eu peguei a caneta e comecei na mão a fazer riscos. Comecei a fazer um risco, um risco. E foi, sabe, a loucura que te dá o saco cheio? Fiquei fazendo. E na palma da minha mão apareceu esse círculo. E não era nada, era um círculo. Apareceu aqui. Eu não fiz para não sujar minha mão. Nesse momento, passa pela minha mesa Jorge Andrade. Para quem não sabe, Jorge Andrade é um dramaturgo, foi um dramaturgo, já faleceu, dos maiores dramaturgos modernos do Brasil, com uma peça fundamental, A Moratória. E com outra peça muito linda, Vereda da Salvação, e com outra peça que também acabou virando um filme, uma novela, desculpa, Ossos do Barão. Jorge Andrade via todas as relações de São Paulo com os cafeicultores e a debacle dos cafeicultores na Moratória. E quando veio aquela falência geral. Era um homem profundamente inteligente, sério, seríssimo, de família tradicional, trabalhava na realidade também. Passou pela minha mesa, e eu admirava ele profundamente. O Jorge passou por mim. Oi, Inácio, como vai? Tudo bem? Eu estava com a mão assim, ele falou, o que é isso na sua mão? Eu falei, é um furo, Jorge. Não, ele falou, o que é isso? Um furo na sua mão? Olha como é um criador. Eu falei, é um furo. Ele falou, mas como é que aconteceu? Aí é um criador conversando com o outro. Eu falei, eu vinha no táxi para aqui. Começou a coçar minha mão. Quando eu cheguei aqui no elevador, eu apertei, abri o buraco, caiu o pedacinho da mão. Saiu esse furo. Ele falou, nossa, nem o Pitangui, famoso cirurgião plástico, faria um furo igual. Eu falei, pois é, agora eu estou aqui com esse furo. Ele falou, eu acho que você não deve deixar ninguém ver. Por quê? Porque aqui na Abril estão demitindo quem tem furo na mão. E ficou nisso. Ficou nisso. E aí, ele, criador para criador. Volto para casa, nessa época, eu estava casado com a Bia. Aliás, a minha relação com a Bia já estava quase acabando. Eu cheguei em casa,
A Bia olhou aquilo, aquele círculo, falou, o que é isso? Eu falei, um buraco. Um furo na mão. Ela falou, meu Deus. Esconde isso porque aqui no prédio estão demitindo, estão despejando quem tem furo na mão. Eu falei, mas por que, Bia? Porque quem tem furo na mão é uma pessoa diferente. Em geral, as pessoas diferentes devem pensar diferentes. Em geral, as pessoas diferentes assustam as pessoas ditas normais. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu, à noite, cheguei em casa, comecei a escrever uma história de um homem que tinha um furo na mão. É a história de um homem que chega no seu emprego e é demitido do emprego. Isso era um ponto. Esse homem vai para a rua e, pela primeira vez em 20 anos, ele saía na rua durante o dia. Porque o resto ele passava dentro da repartição dele. Uma repartição. E as pessoas pareciam curiosas para ele. Eu nunca tinha visto aquela gente normal nos dias normais do cotidiano. E, de repente, ele percebeu que outros tinham um furo. E aí, até que chegou um guarda policial e falou, venha comigo, porque o senhor tem um furo na mão. Ele falou, e o que eu tenho? Quem tem furo na mão vai ser recolhido. E o conto acabava aí. Publiquei esse conto. Aliás, uma revista chamada Homem Vogue, que a própria editora 3, onde eu trabalhava, funcionou. Publicava. Aí eu já tinha saído do Abril, chamado pela editora 3. Aí publiquei o conto de ficou. Mas eu passei tempos e tempos pensando nesse conto. Porque quando eu publico alguma coisa, nunca mais eu leio, e eu esqueço tudo. Esse conto ficava na minha cabeça, me vinha à cabeça o deserto do Saara, me via à cabeça as coisas de água, via as doenças estranhas, e comecei a perceber que quando eu andava na rua, em determinados momentos, só via como se fosse um microclima, porque aqui era quente, mas aqui era mais quente. E eu saía e voltava, ali era mais quente. E não tinha explicação, eu olhava para cima, tinha sol, nada, era tudo normal. Liguei para a professora Nanusa de novo e ela me explicou. São microclimas que ainda estão sendo estudados. Está havendo cada vez mais um ambiente mais quente na Terra. O Sol, a temperatura está aquecendo, e isso já começa a ser estudado, o aumento da temperatura solar. Esses microclimas, mais não se explicam ainda. Mas um dia, se eu souber, te dou a resposta. E aquilo ficou, eu sentei e comecei a escrever Não Verás País Nenhum. E ao mesmo tempo que eu comecei a escrever lentamente, eu comecei a desenvolver aquele conto O Homem do Furo na Mão. Comecei a desenvolver e depois de 40 páginas eu percebi que podia ser um romance. E que ia ser um romance. Eu tinha o começo e eu não tinha o fim. Eu jamais começo uma história se eu não tiver o fim dela. Porque é a mesma coisa, você chega numa agência de viagem e diz, eu quero uma passagem para tal lugar. Você não compra passagem para lugar nenhum. Quando você começa a escrever um livro, você tem que ter o final. Você tem que ter o começo e o final. Mesmo que depois você mude o final. Depois você altera, conforme o desenrolar da história. E aí, eu não tinha o final, e eu já criei um personagem que era... veio o IP envenenado, e aí veio uma grande questão para mim. Esse livro vai ser sobre um bairro sem árvores. Não, vai ser sobre uma cidade sem árvores. Não, vai ser sobre um estado sem árvores. Não, vai ser sobre um país sem árvores. Vai ser sobre o Brasil sem árvores. Agora, o Brasil sem árvores, então quer dizer que o Amazonas não existe. O Amazonas não existe. O Amazonas é um deserto. E aí, como é que vai ter água? Não tem água.
acabou a água. E aí eu falei, puta livro que eu vou escrever. Agora me engrenei. E sentei e falei, mas quem vai, o que aconteceu? Ninguém explica o que aconteceu, só se sabe-se que estamos vivendo um estranho regime, né? E que esse regime vem depois da ditadura. Então, depois, Não Verás é um livro para mim que vem logo depois da ditadura. Quer dizer, o regime é em seguida. E eu já tinha lido outros livros, eu já tinha lido Admirável Mundo Novo, eu já tinha lido 1984, mas não era nada disso. Os dois eram superpotências civilizadas. O meu era uma subpotência subdesenvolvida. Era o Brasil. Ele tudo estava por fazer. E eu precisava de um personagem, e eu falei, tem que ser um personagem que consiga explicar o que está acontecendo. Um professor de história, aposentado compulsoriamente. Porque durante a ditadura, os professores eram ou exilados ou aposentados compulsoriamente. E eu fui trazendo elementos da ditadura para dentro desse livro. E ele percebe que coisas muito estranhas estão acontecendo. Ele passa todos os dias por um museu onde tem milhares de litros de água, que são as garrafas contendo água de todos os rios brasileiros que tinham existido. De onde saiu isso? Da manhã que eu, com meus filhos, Daniel e André, então tinham 5, 6 anos, um pouco mais, eu fui mostrar o Museu do Ipiranga. E no Museu do Ipiranga, na escadaria de acesso ao andar superior, tinha litros enormes, canudos de vidro com água. E eles me perguntaram, eu falei, são águas do estado de São Paulo. Porque quando eu tinha ido ao museu com o meu pai, quando criança, aos 12 anos, meu pai tinha me contado, as águas dos rios de São Paulo estão nesses tubos. E aí eu já passei aquele para o Brasil. Eu vou usando minha vida no momento que eu posso usar. Eu uso momentos e depois eu desfaço esses momentos. E aí, então, tem esse museu das casas, que é a Casa das Águas, que em um momento é invadida pela população, ensandecida pela sede. E aí eu ia criando clima. E eu não estava preocupado em ficar ligando sequência, nada. Eu ia contando as coisas. O Zero é um livro fragmentado de propósito, porque a vida era muito fragmentada. Ainda era ditadura, era aquela coisa que estava tudo explodido no ar, nada tinha explicação. Eu também estava fazendo um livro sem explicação. E Souza, eu quis um nome bem comum, que pudesse, que não queria ser José, nem Maria, nem Pedro e tal. Eu queria um nome de Souza, acabou sendo o nome. Ele vai penetrando nesse círculo de coisas. Uma vez eu vi um revoado. Você se lembra que chamava corte final no começo? Ah, sim. Chamava corte final no começo. Eu já vou, então, para o corte. Depois virou documentário, né? É. Daí ele virou documentário, né? Exatamente. Começou como corte final, e corte final era... Eu sempre dou um título de trabalho provisório. E esse foi o corte final, porque o livro começa, na minha cabeça, com um documentário sobre o corte da última árvore de São Paulo, que foi documentada. E ficou o corte final. Durante muito tempo, eu aí falei, mas o corte final o que é? O corte final pode ser o corte de um filme, montagem do filme. Na edição do filme tem o que se chama o corte final, é o momento só que termina. Não quer dizer muita coisa. Aí pensei no deserto suspenso, porque era o deserto suspenso sobre as cabeças de todos nós, que viviam no deserto. Eu também era uma coisa. Aí lembrei, mais para frente, quando eu construí uma imensa e gigantesca marquise, onde todo mundo fica embaixo, abrigado, coloquei a marquise extensa baseado na marquise do Ibirapuera.
E aí, falei, bom, mas isso parece um livro de arquitetura, existência de engenharia. Então, não era isso também. E aí ficou, até um dia que eu descobri numa gaveta um caderno do meu tempo de ginásio. Meu pai guardou muitos desses cadernos meus. Ele era muito curioso, meu pai. Quando eu comecei a escrever, ele gostava muito disso. Era um homem que gostava de literatura. Ele guardou tudo que ele achou em casa e que um dia ele me entregou tudo, todos os cadernos. E um desses cadernos era um caderno colegial, que tinha uns alunos entrando na escola e atrás tinha o mapa do Brasil e o poema do Olavo Bilac. Criança, não verás país nenhum como esse, que eu não tenho orgulho da terra de não ter. Eu pus o poema inteiro na página e fui cortando, até sair. Não verás país nenhum. E foi certamente o meu título mais feliz em toda a minha obra. Eu gosto muito de outro título, que é O Beijo Não Vem da Boca. Mas esse é muito mais chocante, bate mais no coração. Escrevia todos os dias e cada dia vinha uma coisa. E cada dia, aí nesse momento, Mário, a Cecília sabe disso, eu tinha já reportado em jornais e revistas, ou não sei quantos mil recortes. Pilhas. Você me deu pilhas, assim, Tem pilhas, nem sei mais onde está isso. Você acredita que eu não tenho a mínima ideia para onde foi isso? E você classificava, lembra, por temas. Classificava amadoristicamente por temas. Não, nesses grandes temas que você estava preocupado ali, né? E depois eu guardei, quando eu dei, tinha as caixas todas. Ou de ideia amontoado só. Enfim. Aí eu comecei a olhar aquilo, passei meses olhando aquilo, e tirava e fazia um fragmento. E fazia outro fragmento. Eu falei, depois eu vejo como é que eu vou juntar. E depois eu simplesmente juntei. Pus um atrás do outro. Não é que ele foi pensado assim, de aqui tem que atrair isso, nada. Eu falei, agora é aqui. Como se eu tivesse colado tudo para me livrar. Mas no fim acabou dando uma sequência. Porque na minha cabeça já tinha alguma coisa que dava uma sequência da história. Porque, no fundo, se vivia fragmentariamente. A gente vivia, não era o dia a dia, era momentos. E essa coisa de momentos me foi muito influenciada por um chefe de São Paulo, de uma cantina, chamado Giovanni Bruno. E foi um personagem lendário na culinária paulistana. Era um italiano que veio da Itália, começou descascando batata num grande restaurante e terminou garçom, e terminou chefe, e terminou com um grande, belíssima cantina. E a filosofia dele é assim, a vida são momentos. E eu joguei isso no livro, assim, a vida são esses momentos. Um dia eu estava num supermercado. Era um final de sábado, o supermercado meio vazio. Era ali, ao lado ali, entre a Alameda Santa e a Paulista, ali, já na Consolação. Entrei, quando estava procurando alguma coisa, eu já estava procurando sopa, eu gostava muito da sopa. Campbell, eu vivia só e eu esquentava aquela sopa. E tinha um casal, nada de meia idade na minha frente, olhando tranquilamente. E aí a mulher soltou um pum. Ela ficou assim, ela olhou para trás, mas eu escondi atrás de uma gôndola. E eu vi ela com o vestido fazendo assim. E o marido falou, ai, que cheiro. E ela falou, mas eu não consegui resistir. Eu falei, e agora? E se chegar alguém? Ela correu na prateleira e pegou um spray. Naquela época tinha sprays apenas de lavanda para banheiro, principalmente banheiro de boate, para aromatizar o banheiro do boate.
Principalmente banheiro masculino, porque homem é um horror para fazer xixi, que suja tudo, é uma porcaria, não acerta o vaso. E mulher é mais civilizada, senta. Homem devia sentar. Mas aí, fiquei olhando, falando, o cheiro do peido, o cheiro da lavanda. Mas os cheiros acabaram, porque o cheiro da mata, das árvores, no fim da tarde, da clorofila, acabou. Né? E o cheiro de ovo frito, né? E o cheiro de terra molhada, e o cheiro de bosta de vaca. E vieram, e eu comecei a fazer uma lista no caderno de todos os cheiros possíveis e naturais que tinham terminado. E aí já vem essa história assim, dos malefícios da falta do clima, do esquentamento, da ausência de árvore, da árvore que purifica o ar, etc. E aí que eu criei os sprays com cheiros artificiais. Então, você podia comprar um spray com cheiro de maçã. Você podia comprar um spray com cheiro de alface amassada. Você podia comprar um spray com cheiro de café sendo coado. Porque não tinha mais café, não tinha mais nada. Tinha uma coisa sintética que era o café, porque a vida começou a ser sintética. Eu fui enlouquecendo em tudo. E cada notícia esquisita que eu podia aproveitar de invenções modernas, eu pegava como criada pelo sistema que nos governava. Foi o livro que eu tive mais liberdade para escrever, porque a cada momento eu viajava imensamente, por onde eu queria. Imensamente, e lembrando do quê? Eu lembrando do meu professor Jurandir Gonçalves Ferreira, que me deu português no científico. Me deu português no científico. E um dia o professor Jurandir nos deu para ler A Metamorfose, do Kafka. E nós lemos, a gente já tinha 16, 17 anos, e era uma turma que lia muito, adorava ler. E a gente frequentava a Biblioteca Municipal de Araraquara. Eu diria que nós lemos, em alguns anos, todos os livros legíveis daquela biblioteca. Araraquara tinha uma livraria que vinha muito pouca coisa nova, assim, quando a gente queria, ou tinha que ir a São Paulo, ou pedir para alguém trazer livros que a gente via que estava acontecendo. Mas aí, nessa leitura, um aluno virou e falou: professor, mas é muito louco, isso aí é absurdo. O que é absurdo? Um homem dorme e acorda transformado numa barata, num bicho, num inseto. Na verdade, a melhor tradução do Kafka, feita por Modesto Garoni, ele se transforma em um repulsivo inseto. Kafka não diz exatamente o que é. E aí, isso é loucura, é absurdo. Assim, o absurdo não existe na literatura. A literatura abriga tudo. Na verdade, meus alunos, a realidade é muito mais absurda que o próprio absurdo. Foi uma grande lição. Meus professores me formaram escritor. Desalures e a coisa como todos. Minha professora de história, Cidinha Valério, quando escrevia, dizia assim: olha, vocês têm 3 páginas, 4 páginas aí, mas não fica enchendo linguiça. Conta só o que tem que contar. E eu era o que mais reduzia, porque eu acho que tinha preguiça, e eu sintetizava sem querer, economizava sem querer. E ela falava: mas Inácio tem o poder de síntese. Ela tinha uma fala assim. E me apelidaram no ginásio do científico de poder de síntese. Eu usei mais tarde na minha literatura. Lembrando também de Graciliano Ramos, né? A palavra não foi feita para enfeitar, a palavra foi feita para dizer. Ou lembrando meu ídolo, o ídolo Hemingway, né? Que reduziu tudo a uma linguagem quase telegráfica, mudando aquela literatura barroca norte-americana, até então que a gente via.
Mas, voltando a esse livro, eu fiz um grande conjunto de histórias, e que eu ia aproveitando para colocar a política, para colocar a repressão, e colocar a censura. Estava tudo dentro do livro. E para revelar essas estranhezas que aconteciam com a gente, as mortes causadas pelo sol, o medo das pessoas, essa cidade sitiada, dividida em condomínios, os bairros eram todos fechados. Você saía de um para o outro com uma ficha, com uma permissão para sair. Foi muito curioso na minha vida, porque eu fiz o livro, editei o livro em novembro de 81, faz exatamente 41 anos. Estou falando demais? Paro? Não, eu estou lembrando, não, imagina, continua, eu estou lembrando dos mapas que você me passou também, dessa cidade, você me... Eu fazia mapa de tudo, porque eu tinha que ter uma noção de para onde o personagem andava e como ele ia fazer, as intersecções e as esquinas da coisa. Eu sempre fiz mapa para me orientar quando eu descrevia o personagem caminhando. Isso eu sempre fiz. Eu fazia desenhos, eu fazia páginas e páginas e páginas com palavras. Eu pegava uma palavra, ia no dicionário, via todos os sentidos da palavra, porque eu queria não reutilizar a mesma palavra. Isso eu também fiz. E tinha um mapa de São Paulo fechado. E o que aconteceu? Em 81 publiquei o livro e fui, em seguida, março de 82, eu fui para a Alemanha para passar um ano, acabei passando 2. E quando o avião sobrevoou Berlim, o que eu vi primeiro? O muro. Era final de inverno, as cidades, as mármores todas sem folhas, aquela coisa. Eu vi o muro, o recorte do muro, que o avião ia descendo, e aí desci e falei, São Paulo é assim. Eu não sabia o muro, mas eu já tinha feito o muro de Berlim antes, rodeando São Paulo. E aí as coisas iam fazendo uma analogia com o mundo. E em Berlim, você quando andava, você chegava num ponto e dizia assim, você está saindo do setor francês, você está penetrando no setor norte-americano. Mudavam as leis dentro dos bairros. E o que eu comecei a ver em São Paulo? Os condomínios fechados. 70, 80 foram os primeiros grandes condomínios fechados aqui nessa cidade. Para uma elite, né, tipo Alphaville, e que isso foi aumentando até um momento em que, no livro, a cidade inteira é dividida dessa maneira. Em condomínios, em lugares fechados, para a elite, para não sei quem, para não sei o quê, para os governantes, para... Hoje, quando você olha São Paulo, você vê lá São Paulo dos anos 70. Hoje, quando você olha para São Paulo, você vê a São Paulo do livro do romance de 81. Grades, em todas as casas, em todos os muros, os bares são ladeados, as salas são ladeadas, as janelas são ladeadas. E você vê sistemas de alarme por toda parte. Já no Verás, você vê que tudo é vigiado. Em alguns lugares já tinham as câmeras, hoje tem lugar por toda parte. Você agora, hoje, é vigiado o tempo inteiro, você não esconde de nada. E as luzes que você chega perto de um portão para apertar uma campainha, uma luz acende em cima de você, e sua imagem está sendo levada para algum lugar. Então, tudo isso, sem querer, eu ia inventando. Nada me diverte mais do que inventar, do que exagerar, e do que fazer coisas absurdas, porque, segundo o Jurandir, o absurdo faz parte.
E mais do que nunca, o absurdo que a gente está vivendo hoje. É a situação mais absurda do que viver esse governo do Bolsonaro? Impossível. Impossível. Inadmissível. Improvável e, no entanto, real. Então, acho que esse livro eu fui fazendo e eu sentia um calor dentro de casa. Eu tinha uma sala só, eu sentia um calor, eu deixava aberta todas as janelas, mas não adiantava, porque não era o calor de fora, era do livro. E eu a todo momento pensava, quem vai ler isso? Tanto que eu parei na página 150, isso acho que está contado no diário, joguei tudo fora e comecei a reescrever, suavizando coisas ou colocando um humor negro, ou colocando um cinismo, ou colocando uma sátira. Quando eu deixei meu apartamento, esse apartamentozinho no 71 do 1413, da Bela Sintra, a dona, que era uma mulher muito simpática e era engraçada, veio para fazer a vistoria. Ela falou, mas o que é isso? A minha sala era assim, cada parede tinha cartazes imensos, porque eu queria para as agências de turismo, era conhecido, cartazes de mar, de cachoeiras, de rios, de neves, de geleiras, de mares, que era para ir de florestas, que era para tentar sentir mais frescor. Eu não aguentava o próprio clima da coisa. E muita gente que começou a ler o livro não leu o livro, parou e só foi ler o livro muito depois. Ficava mal. E eu queria provocar mal-estar. E por que eu queria provocar mal-estar? Eu queria provocar mal-estar para que a pessoa pensasse o seguinte, o que eu posso fazer para evitar que essa coisa venha a acontecer? No fundo, eu fui pretensioso. De que maneira mudar a cabeça das pessoas, assim, isso não pode acontecer. Infelizmente, não mudei. Mas ele provocou reações curiosíssimas no país inteiro. Eu lembro que muitas associações ambientalistas foram feitas a partir do Não Verás. Lembro de um grupo de escolas em Porto Alegre que criou os Juventude Verde. Essas crianças e jovens, eles cuidavam das árvores dos próprios bairros. Porto Alegre sempre foi uma cidade muito arborizada, né? Lá, o Lutzenberg ele começou o trabalho dele de conscientização ambiental. Então, quando eles, uma vez, essas crianças viram a prefeitura chegando para derrubar uma árvore, essas crianças se mobilizaram, os alunos da escola que estavam perto, subiram todos na árvore e não deixaram. E pediram para a mãe ligar para a escola e avisar que eles estavam lá, e para ligar para a polícia, para depois. E as crianças conseguiram evitar derrubar essa árvore. E assim foi. No Recife teve 2 associações a partir da discussão do Não Verás, e aí se transformou em ambientalismo. Minha esperança, pretensiosamente, é que viesse um movimento a partir desse horror de viver isso. Enfim, eu não faço livros para mudar o mundo, mas esse livro eu gostaria que tivesse mudado. Acho que ele hoje se reconhece qual é o papel dele, que ele teve um papel, que ele ajudou muita gente. E tão citado tão comentado tão lido e nesse momento que vocês estão estudando o livro, eu acho que valeu a pena ter escrito. Sempre foi um livro muito pouco criticado, isso foi muito estranho. Porque também foi um momento que a crítica do jornal, a crítica literária, passou a desaparecer dos jornais. Porque antigamente tinha muito suplemento literário, tinha muita crítica. Eram os chamados rodapés. E de um momento para o outro, sabe-se o porquê. As faculdades não formaram mais críticos, os críticos deixaram de interessar. Os editores de jornais deixaram de se interessar pela crítica. Também tem isso. A imprensa também foi culpada pelo extermínio da crítica.
Então, de qualquer forma, poucos livros meus tiveram tantos ensaios aqui e fora, relativo a esse trabalho. Quando eu terminei o livro, eu já tinha o fim, que é o fim que está aí. A Grande Marquise e as pessoas lá embaixo, a marquise que você vê, está escrito Brasil, você vê da lua, e ali embaixo você fica abrigado do sol, porque nesse momento, sair no sol, você morre. E nesse momento, o Souza olha para o chão, aquele chão todo calcinado, né, parecendo aquele chão do Nordeste, depois de secas e secas, e vê uma planta, e sente cheiro de chuva. Esse